Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Esse é o Envelhecer Cast, podcast que a gente fala de longevidade, diversidade, sexualidade e, enfim, da nossa existência pessoal. Acho que uma das coisas mais revolucionárias que a gente pode fazer é se conectar com a nossa subjetividade, entender o que a gente quer. A gente é feito dentro de uma indústria cultural que molda gostos, prazeres, padrões, rechaços e também vergonhas. E nesse contexto, são duas coisas fundamentais, que são a arte e o jornalismo. Para trazer o real, para trazer o imaginário, mas para também trazer fissuras onde a gente precisa trazer fissuras e questionamentos, para trazer dúvidas onde algumas pessoas só querem trazer certezas. Então a gente entender que o medo e a agressividade são combustíveis do fascismo. E aí a arte e o jornalismo entram para frear essas questões totalitárias, mas também para acelerar a individualidade, o indivíduo e a subjetividade de cada um. Eu estou aqui para a gente falar sobre tudo isso e muito mais, falar de arte, jornalismo, com uma pessoa muito querida. Estou aqui com o Juliano Dipp, ele é jornalista da TV Bandeirantes, ele é ator que esteve em cartaz na peça O Deus de Spinoza, e ele é apresentador de um podcast que eu tive a honra de ser o primeiro entrevistado. Pois é, me deu uma baita sorte. Podcast Toda a Gente. Juliano, muito obrigado de estar aqui comigo. Muito obrigado você por essa introdução maravilhosa. Que reflexão bonita que você me fez fazer aqui ouvindo as suas palavras. Obrigado por estar aqui, né? Você sabe que você foi super importante para aquele primeiro episódio, que é o test drive valendo já, né? E valeu muito, tanto é que foi para o ar. Sim. Você e a Carolina Yara me deram muita sorte, porque de lá, desde então, vai fazer quase um ano, e o podcast tá indo muito bem, rendendo frutos, incentivando o debate, que eu acho que é o que a gente tem que promover. Obrigado pelo convite. Obrigado de estar aqui. E eu acho que vamos falar sobre isso, sobre reflexões, sobre o seu papel como jornalista, como artista, como isso se conecta no momento da gente gerar dúvidas, reflexões. Mas antes da gente falar do podcast, falar dessas questões, queria que o pessoal te conhecesse. Quem é Juliano? Como que foi a trajetória do Juliano até ser essa pessoa que eu apresentei aqui agora? Cara, é uma história normal, assim, como a de muitas pessoas. Eu não romantizo muito a profissão de jornalista, igual muita gente faz por aí. Eu acho que é uma carreira, né? Eu sou uma pessoa que estou meio privilegiada, né? Estudei em escola particular, entrei numa faculdade particular, fiz jornalismo, vim de uma cidade pequena do interior, onde fiz um estágio que me colocou no primeiro lugar que eu trabalhei, que foi rádio. Sim. Acabou me induzindo para um caminho dentro do jornalismo, que são tantos, né? Eu também já fazia teatro nessa época. Então, desde então, teatro amador na época, né? Eu conciliava as duas coisas. Eu achei que o teatro veio depois, não veio? Muita gente acha, porque a minha carreira como jornalista tem um pouco mais de visibilidade do que a de teatro, porque depois eu fui para televisão, né? Depois da rádio. E mesmo em Bauru, o rádio tinha mais visibilidade do que o teatro. Numa cidade do interior, quase ninguém vê teatro. Eu não fazia teatro estritamente ali, eram nas cidades do interior e tal. Isso eu tô falando do início dos anos 2000, faz um tempinho já. Aí eu fiquei 4 anos em Bauru e de lá eu continuei trabalhando em rádio, tentando outros caminhos para chegar em São Paulo. Tive uma experiência na Rádio do Vaticano, que é considerada a maior rádio do mundo, porque são 60 redações de 40 idiomas diferentes. E aí eu consegui um estágio lá para tentar melhorar meu currículo e tentar a vida em São Paulo depois, né? Tinha guardado um dinheiro nesse tempo que eu trabalhei, fundo de garantia, essas coisas. E fui para a Itália e fiquei um ano lá, depois vim para São Paulo, seguindo no meio de rádio. Eu até trabalhei um tempo no SBT aqui, mas o Silvio Santos tirou o programa do ar em um mês, assim, era aquele Aqui Agora, que você deve lembrar. Eu fui repórter da madrugada, na época do caso Isabela Nardoni, foi uma época de uma madrugada bem movimentada aqui em São Paulo. Mas durou pouco. E fiquei 7 anos na CBN, na Rádio Globo. Foi quando eu tive meu primeiro contato com o tema LGBT na profissão. Eu já tinha feito o meu TCC na faculdade sobre a cobertura da Parada do Orgulho. Na época era cobertura da Parada do Orgulho gay, não tinha nem esse nome LGBT. Ou GLS, não lembro. Foi a primeira ou não? Não, 2006 isso. Mas já me interessava o trabalho da imprensa acerca do tema. Eu achava, primeiro, que era muito pequeno, tanto é que o meu projeto era analisar a cobertura impressa. Sim. E eu tive que reduzir a dos jornais, porque as revistas não cobriram.
Já era a maior parada do mundo, a de São Paulo, e a Veja, Isto É, e a Época, que eram as principais revistas da época, ignoraram o evento. E aí eu acabei analisando as matérias da Folha, Estadão, eu não lembro se do Globo também, quais foram os jornais na época, assim. Mas era um tema completamente invisível. Invisível. E eu tentava mostrar, através de técnicas de pesquisa jornalística, os erros da cobertura, né? Sim. E tinham muitas coisas que me chamavam a atenção. Uma delas é que, coincidentemente, todas as matérias eram feitas por repórteres mulheres. Não tinha nenhuma matéria, nem no dia da cobertura. Outra coisa, só se entrevistava LGBT sem curso superior. Porém, os heterossexuais ouvidos nas reportagens que estavam presentes na parada, era assim, fulano tal, advogado, foi com a sua esposa e o seu filho tal. Aí, quando era uma LGBT, em vez de vir a profissão, era fulana de tal, lésbica, Sim. fulano de tal, gay. Não existia uma vida além daquilo, assim. E aquilo me deixou muito fissurado, assim. Eu falei, cara, eu quero trabalhar mais com isso e tal, né? E aí, na Rádio CBN, quando eu vim para São Paulo, eu pude explorar um pouco mais disso no jornalismo. Eu fiz uma série sobre... A CBN tinha um programa voltado ao público LGBT, com uma das principais referências no jornalismo deste tema, que é o André Fischer, criador do Prêmio Mix Brasil, da revista Júnior, H, do site Mix Brasil. O prêmio está aí até hoje e tal. E aí, para o programa que o André tinha com a Pétria Chaves, eu fiz uma série sobre transexuais. Também num momento que não se falava. Não se falava. Eu lembro que eu vi uma história de uma mulher que tinha feito... Uma mulher não, um homem, né? Mas ela se apresentava como mulher em busca da cirurgia que na época se chamava de adequação sexual. Hoje a gente chama... Você é médico, me corrige, mas de redesignação, né? Redesignação. Na época tinha esse nome. E eu falei, caramba, nunca tinha ouvido falar essa história de homem transexual. A gente explorava muito a figura das mulheres trans, né? Sim. E aí fui atrás do HC e tal, fizemos uma série. E em pouco tempo a Pétria saiu do programa e eu fiquei no programa com o André. Então, desde então, eu tentei levar sempre a pauta para o jornalismo, né? E quando eu fui para a Band não foi diferente. No CQC a gente já fez muita coisa. Tinha um quadro do CQC que você falou dos haters, o quadro chamava exatamente Hater. Então, o cara fazia uma postagem descendo a lenha numa travesti, a gente pegava essa mulher e ia na casa do cara, né? Tentar fazer a conciliação ali. Tipo, fala na frente dela, né? A proposta do quadro era essa, assim, mas eu tentava fazer com que o quadro não fosse um barraco, e sim o programa queria barraco, né? Mas e sim uma conversa, né? A gente queria ouvir aquela pessoa falar assim, não, tá errado o que eu fiz, né? Sim. Não tem nada a ver e tal. Ou não eram coisas assim, às vezes comentava uma notícia de uma mulher trans que tinha sido espancada, né? Então, simplesmente, a gente não levava o parente dessa mulher lá, mas a gente ia confrontar o cara, né? Em muitos casos que o CQC... Mas o CQC também tinha coisas transfóbicas, né? Não vamos entrar no tema. E depois, no jornalismo, no Jornal da Band, comecei a fazer essas matérias também. E há um ano entrei com o podcast. Como foi o processo para a construção do podcast? A sua ideia? Não sei, foi uma ideia sua? Como que foi? Como que foi a construção? Foi uma ideia minha. Eu já estava há muito tempo com essa vontade. Tá. E eu tinha dificuldade, sempre, em todos os lugares que eu trabalhei, de colocar essa pauta da forma que eu queria, com o espaço que eu queria. Porque... nem sempre é só por preconceito, é porque o jornalismo tem outras prioridades. Sim. É claro que essa escolha é preconceituosa, mas eu digo assim, é aquele preconceito estrutural e não do tipo, não quero falar sobre esse assunto. Mas a comunidade achar que é mais importante falar de economia do que... Hoje não dá, porque hoje o Bolsonaro foi preso. Putz, hoje não dá, porque hoje caiu um carro não sei aonde, hoje teve greve no metrô. Sim. Só que daí você vai assistir, o jornal tinha uma matéria sobre... animais, pets, não sei das quantas. Não tô falando especificamente lá de onde eu tô, porque, afinal de contas, a Band tem um programa sobre isso, meu podcast, né? Tô falando no decorrer da minha carreira, assim, né? Só que eu também não queria ter, mais uma vez, um programa como foi o Mix Brasil, que acho que a gente acabava falando só com a comunidade. E eu queria ir um pouco além disso, né? Sim. Então, a princípio, o podcast tinha esse propósito de
Então, tanto é que eu não faço só episódios voltados exclusivamente a todas as letras. Você ouviu as Avós da Razão semana Sim, passada, por exemplo, né? incríveis. São 2 mulheres héteros, mas são o que a gente chama de gay friendly. Sim. Elas usam as redes sociais dela para defender a nossa comunidade de uma forma muito forte, né? Então, às vezes eu ponho uma cota hétero ali. Mas eu acho que em qualquer, mesmo sendo uma cota hétero, são de pessoas que batalham contra o preconceito. No caso dela, contra o O preconceito. etarismo. Exato. Elas estão lá porque o podcast é de toda a gente. Exato. Como diz o slogan, uma sociedade mais justa sem preconceito. Você não pediu para eu resumir a minha carreira voltada ao público LGBT, mas eu acabei fazendo isso, né? Porque eu acho que também é o que te trouxe até mim e me traz até você. E de alguma forma, eu acho que, como você perguntou por que surgiu o podcast, teve um lance no Band News, quando eu era apresentador, de eu querer cada vez mais falar de uma forma com depoimento pessoal. Porque, você emagreceu não sei quanto, então vamos fazer uma série, você vai falar que você emagreceu. Mas ninguém pedia para eu falar sobre a minha sexualidade. Aí a mulher que tinha não sei quantos filhos, ela ia entrevistar alguém sobre maternidade, ela falava, não, porque quando eu engravidei, não sei... Só que você não vê jornalista gay falando que é gay, você não vê jornalista lésbica falando que é lésbica. Quando vê, vira notícia, porque é uma coisa assim, saiu do armário. Eu saí assim, como se eu tivesse saído do armário. A galera já sabia que eu era bicha há muito tempo, né? Eu não tinha saído do armário, eu não virei e falei, gente, preciso contar uma coisa, sou gay. Mas era o dia do orgulho gay, do orgulho LGBT, em 2021. A gente estava no auge do governo Bolsonaro, com o apagamento das políticas públicas para a nossa população. E no final do programa, a gente vestia máscara, porque também era o auge da Covid. Sim. E aí, aquele dia, como era o dia do orgulho, eu levei uma máscara colorida. E a Patrícia Rocha, que apresenta o jornal comigo, por isso que eu falo, a gente tem que ter parceiros héteros também. Sim. Ela falou, só que isso a gente veste a máscara na hora que estão subindo as letrinhas. Quando ela viu minha máscara fora do ar, ela falou, não, vamos falar alguma coisa, poxa, você só vai pôr essa máscara? Eu vou perguntar então por que você tá com essa máscara. Vamos puxar alguma notícia, porque é o dia mundial, né? Então tinha coisa, tinha acontecido não sei o que no México. Aí puxou a notícia e, ao contrário do que foi noticiado que eu saí do armário, não, eu só falei que era o dia do orgulho LGBT e que eu tinha muito orgulho de ser LGBT, mesmo num país em que o presidente cumpria uma promessa de campanha e a gente vivia um momento de apagamentos de políticas públicas, tal, e fiz isso. Aí a própria Band me chamou para um evento que ia ter nas redes sociais deles, uma live, sei lá o quê, para eu apresentar, que era sobre transfobia e LGBTfobia, com a Maite Schneider, com uma galera muito bacana, assim. E isso foi na Vibra, que era um projeto digital da Band. E aí eu falei, poxa, agora é a hora, né? Quando acabou isso aí, eu propus o podcast. E eles toparam. Demorou um ano pra gente gravar aqui. O programa que eu gravei com você, na verdade, foi o segundo, porque o piloto eu gravei um ano antes. Não sabia. Com o Dr. Álvaro Costa, que é infectologista, e com o Lucas Raniel. Então eu tinha. Era os 40 anos do HIV. Então eu tinha gostado dessa dobradinha de levar um médico e levar um LGBT. Eu falei, eu quero fazer isso de novo na estreia. Só que eu não quero levar 3 homens héteros brancos, como eu tinha feito no meu piloto. Então você já entrava nessa cota. Né? E aí eu falei assim, porque aconteceu de ter me chegado o seu livro, então se encaixava muito com o projeto. E a Carolina já era uma fonte antiga, uma pessoa assim que tem um discurso que toda vez que eu puder eu vou abrir o microfone para ela, porque ela tem uma oratória incrível, defende pautas que me são caras. Né? Além de ser uma representatividade política e de ser uma travesti, uma mulher intersexo, HIV positivo, a primeira transexual a chegar no mestrado da Federal do ABC, a única que está cursando lá, agora nem sei como ela está fazendo, que ela virou, felizmente, co-deputada
estadual, né? Continua, acho que dando conta, porque e a ela dá gente conta de tudo. E a gente aproveita, claro, né? Então você até falou numa das primeiras falas que a gente vem de um lugar de privilégio, mas é entender a nossa responsabilidade nisso. Então, também eu tenho uma preocupação aqui de não trazer só homens brancos, cis, para falar aqui no microfone comigo, porque senão é a mesma fala que tá todo mundo ouvindo. Somos sempre nós que vamos ter o microfone primeiro, dentro do mundo LGBT. Exato. Eu demorei para me ligar que isso acontecia. E claro que eu já me liguei faz tempo. E aí eu falei, então a gente pelo menos tem que apontar esse microfone para um lado que não seja o meu espelho, né? Exato. E acho que o podcast tem cumprido esse papel, assim. Recentemente até foi umas 3 semanas seguidas homens, e eu falei, nossa, eu acho que eu estou entrevistando muito homem, mas é porque eu estava com crédito. Eu explorei bem todo mundo que eu queria ouvir, na verdade. Que eu acho que é esse o barato do podcast. Por mais que hoje aqui eu tô falando sem parar, lá eu fico mais ouvindo. Não, e é muito legal fazer essa... Quando eu vou no podcast dos outros ou sou entrevistado, é outra coisa, né? Você é a chavinha que muda na cabeça, mas é legal estar do outro lado também. Até queria saber o que você tá achando de estar aqui sendo entrevistado. Eu tenho a consciência de que eu sou um péssimo entrevistado. Ah, que isso, é nada. Não tô fazendo minha culpa, eu sei, porque eu entrevisto gente todo dia. E eu, se estivesse me entrevistando, eu ia ficar pensando assim, que horas ele vai parar pra eu poder fazer a próxima pergunta. A gente aproveita a hora que a pessoa respira, né? Eu ensino as pessoas a cortarem pessoas como eu sou professor. Então, assim, eu sei que eu sou um terror. Eu ia ver uma gravação e ia falar pro meu aluno, como é que você não cortou esse cara, bicho? Corta antes. Ele tá achando que é uma palestra? Mas na medicina a gente aprende também a cortar educadamente, na hora pra... Você pediu pra eu resumir minha carreira. Eu, aproveitando a deixa do nome do seu podcast, né? Eu faço 20 anos de jornalismo esse ano, então eu também já tive que resumir bem. E entra muito no envelhecer e ser, né? Dentro do jornalismo. Existe uma existência aí, Exato. né? Com perdão da repetição. E como que tá sendo a repercussão do podcast, Juliano? Nossa, tá sendo muito legal, assim, porque... Imagina, o podcast não tem nem um ano. Outro dia eu recebi um artigo científico da Casper Libero, feito fora da graduação, como projeto de iniciação científica, analisando o meu podcast. Ai, que legal. Isso para mim é melhor do que qualquer prêmio jornalístico, porque primeiro que eu acho que a academia tem um valor muito maior do que os prêmios, dos quais eu já participei, já ganhei, acho que são super respeitosos. Mas a academia analisa o trabalho de outra forma, né? Sim. Talvez a produção LGBT não está na boca dos prêmios, né? Os prêmios são sobre matérias de agronegócio, prêmios específicos, né? Tirando os grandes prêmios, a gente tem um livro-reportagem sobre uma mulher trans que ganhou um prêmio ESSO, é maravilhoso, né? Claro que tem espaço para isso. Mas eu pude ler um trabalho científico que analisou a forma como é feito o meu podcast. E me deu muito prazer com todo o ego que a gente tem, né? Sim. Porque eu falei assim, pô, o cara vai criticar, porque trabalho científico a gente dá uma, né? Tá dando a cara a tapa. Em algum momento, não, e dá a cara a tapa ainda com uma citação, né? Eu li preparado para me para ficar bem desanimado, assim. E pelo contrário, eu gostei das ponderações que ele fez, eu me senti muito orgulhoso, assim. E também pelas pessoas que eu consigo levar, acho que a gente já começou bem, isso dá o nível do podcast, né? Porque quando eu convido alguém, se eu vou convidar um médico, eu falo, olha, eu já passou por aqui o Milton. Se eu vou convidar uma parlamentar, eu falo, passou por aqui a Yara. E assim vai indo, né? Você deve estar fazendo isso também. Né? A gente vai puxando. Então, acho que tá indo muito bem. A gente teve, por exemplo, eu tinha uma média de 1.000, 2.000 visualizações. Com a Verônica Valentino, eu cheguei em 19 mil visualizações. Maravilhoso. Então... é muito bom, né? Tem nem todo produto da Band tem essa rotatividade no e te YouTube. parabenizar porque o trabalho é incrível. E eu vejo o rigor de cada convidado é muito interessante, porque você traz uma linha da intersecção dos preconceitos. Então, você trouxe Beta Boechat falando de diversas questões relacionadas à existência, gordofobia, as avós... Não-binarismo. As avós, temas de racismo, existência trans. Queria saber, de todas as pessoas, e é muito difícil a gente saber qual que foi a história mais interessante, mas você teria alguma que você falou, não, poxa, essa realmente me deu orgulho de trazer essa história, dessa oportunidade de trazer aqui? Milton, eu vou te falar, tem uma coisa que me toca muito, que é a questão das mulheres transexuais, assim. Eu acho que ainda a gente não faz
nada perto do que, né? É uma população que vive um genocídio e que a gente explora de uma forma assim terrível nos programas policiais, né? A vítima é quase apontada como culpada na maioria das vezes. Essas mulheres só aparecem no noticiário quando já estão mortas. Sim. Às vezes desrespeitadas, sendo chamadas com o seu nome Masculino, anterior, entendeu? sim. Com o nome de batismo, não o nome que elas escolheram. Eu ainda acho que eu não consegui fazer o que eu queria nesse sentido, por mais que eu tente muito, né? Semana passada, entrevistando a Verônica, ela fala assim no podcast, né? Que ela vê o corpo dela muito sendo usado. Uhum. Então venha desfilar no meu bloco de carnaval. Venha participar do meu clipe. Ela tá naquele clipe amarelo do Emicida, por exemplo. Venha não sei o quê. Daí ela fala, quantos homens trans, quantas travestis que você convida para almoçar? Que frequentam a sua casa, né? Sim. Ou seja, que são as nossas colegas de redação, que foram minhas alunas na faculdade, que foram professores comigo, professoras, que estavam no meu aniversário. E eu não vou cair aqui naquela besteira de piada de falar, não, eu tenho 2, 3 amigas travestis. Porque é assim que a gente conta, né? Exatamente. Elas ainda não estão integradas à nossa vida, ao nosso convívio, à nossa sociedade. Eu ainda acho que o jornalismo não conseguiu também incluí-las, né? Profissionalmente, então, nem se fala. Nem se fala. Né? A profissão que é dada às pessoas trans, muitas vezes, é a prostituição. Muitas vezes não é uma escolha, né? Não é uma escolha. A Valentino fala isso, eu não tenho... Jamais vou menosprezar ou ridicularizar a prostituição. Mas ela, quando não é uma escolha, é muito dolorida, né? Quando é a única saída, é algo muito dolorido. E no caso das travestis, ela vem envolvida em muita violência, porque ela está envolvida com transfobia, está envolvida com agressão, né? Com tudo isso que a gente sabe. Então, quando você ouve, por exemplo, uma mãe contando que uma criança trans de 8 anos passa dentro da sala de aula, é muito dolorido, né? Sim. Ou uma mulher trans, como a Maitê, contar que com não sei quantos anos de idade, pegou um bisturi, tentou arrancar os testículos no quarto de casa, e aí você vê que você posta isso e a pessoa vai te fazer a piada mais ridícula do mundo, assim. Sim. Ou responder esses comentários da Verônica, na minha casa não vai entrar mesmo. Você quer o quê? Agora é obrigado. Agora é obrigado? Gente, sabe assim, gente que não é que não só não entende, como faz questão de manifestar o ódio, assim, né? Exatamente. Então eu acho que não elegeria uma ou outra das meninas e dos rapazes trans que foram no meu programa, mas eu acho que ainda é o tema que eu tento levar mais e que eu ainda estou sempre aprendendo, né? Eu acho que eu também, quando eu assisti, eu tava pegando os últimos episódios do Toda a Gente para ver, até para aquecer um pouquinho pro nosso papo de hoje, e foi interessante que eu assisti o da Verônica bem na semana que eu tinha assistido ela em Brenda Lee, e ela tá espetacular, maravilhosa. Baita atriz. E a primeira a ganhar o prêmio Shell de melhor atriz, a primeira mulher trans. E é isso que a gente quer de notícia, né? A gente não quer as notícias de a mulher trans morreu, mulheres trans são assassinadas antes de chegar na velhice, mas tem uma frase que a Verônica fala na peça, e sem spoiler, mas que já é um soco no estômago que a gente precisa. Ela fala, você não aguentaria 10 segundos na minha pele. Não sei se é 10 segundos ou 1 minuto na minha pele. Mas a gente não aguentaria. Não. Quando aquele deputado Nicolas, não sei das quantas, fez aquela transfobia na Câmara, né? O título da minha crônica, porque a Band, além de me dar um podcast, me dá 2 colunas para falar sobre isso, por isso que eu falo que é um momento de muito espaço. O título da minha crônica foi Nicolas Ferreira morreria o ano que vem se fosse uma mulher trans negra. Porque ele completa 28 anos, que é a média de vida de uma mulher trans. Mas isso não toca ele. Não toca. Mas a gente tem que colocar essas pessoas no lugar dessas mulheres, como a Brenda faz nessa frase, né? Sim. Como no caso a Verônica faz através da Brenda. Porque a gente não aguentaria. Eu não estaria vivo nem você. Não. Me permita dar o spoiler, mas você já passou dos 28. Já passei da média de idade em que muitas mulheres... 35, no caso das brancas, né? Exato. Então, assim, a gente não viveria. A gente não envelheceria, a gente não pensaria em futuro. Sim. Então, é o que essas pessoas não conseguem se colocar na posição do outro, né? É uma incapacidade. Eu acho até mais cruel do que isso, porque quando você não consegue colocar, você não tem empatia, então simplesmente aquilo não te toca. Mas é mais do que isso, né?
aquilo não só não me toca, como eu tenho necessidade de reforçar o ódio, de ridicularizar. Eu preciso. Não é só que eu olhei, já seria ridículo você ouvir e falar, que merda isso aí e tal. Mas não, eu tenho que publicar. Porque Sim. muitos ouviram, pensaram e se calaram. Sim. Claro que as mensagens positivas são muito maiores. Mas eu não sei se você analisa na sua página, mas eu perco seguidores semanalmente, assim. Dependendo, na eleição eu perdi bastante seguidor. Eu já não posso me manifestar Claro, muito nas eleições, por mais que as pessoas tentem sempre tentar adivinhar o que a gente quer e o que a gente não quer. E eu sou muito crítico, né? Eu critiquei muito, por exemplo, outros governos do PT pela ausência de políticas públicas para a população LGBT. Sim. Mas foi o governo que mais fez. Claro, quando você compara, não é? Uma churrascaria com um restaurante vegetariano, qualquer churrascaria ruim vai ter carne melhor. Exatamente. Não adianta, né? Então, é óbvio que foi o governo que mais fez. Sim, mas eu entendo a sua postura como jornalista de ter um certo critério, porque você vai cobrir essas questões. E defender... Ou melhor, criticar a homofobia, transfobia, é mais do que uma posição política. É a única posição possível. Sim. Não é estar de um lado ou de outro. Qualquer cabeça pensante da direita também está desse lado. E qualquer cabeça pensante da esquerda também está desse lado. Essa é uma questão que não divide os políticos sérios. Exatamente. Nem de um lado nem de outro. Eles estão juntos nesse debate. Se não está, se está criticando isso... obviamente não merece nenhum respeito de nenhum jornalista possível, alguém que vai fazer um discurso contra qualquer questão de inclusão de LGBT. Exatamente. Eu acho que... E é isso, a gente quer viver num mundo onde todas as pessoas existam. Não onde existam todas páginas iguais, né? Eu acho que a diversidade está aí para ser celebrada, não é... Não é uma ditadura. Não é uma ditadura de pessoas iguais. Então, já vimos vários exemplos disso, então a importância de entender também que o ódio é ensinado. E grande parte do preconceito, e aqui parabenizar pelo seu trabalho de que mostrar isso, levar a Beta, levar a Mama Brusqueta, levar a Verônica, levar essas pessoas para falarem abertamente. Mas quando eu falo, Milton, que eu não gosto de romantizar a minha profissão, eu agradeço os seus parabéns, mas esse é o princípio básico. Sim. Você só está me parabenizando porque a gente não está fazendo, então acaba se destacando quando um médico resolve falar para esse público. Sim. Porque esse público está acostumado, uma mulher trans a chegar num ginecologista e ele falar, puta, não sei te atender. Exato. Né? Tá acostumado a chegar num jornalista e ele não querer levar à frente a pauta. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo é o princípio básico da sua profissão e da minha. E sabe o que é o mais doido? Então eu não posso me vangloriar por isso. O mais doido é que quando a gente faz o mínimo, as pessoas já falam, nossa, como você é um médico excelente. Porque se eu te trato com respeito... São pessoas que não são humanizadas. Exatamente. Né? Então, se eu acolho uma travesti no meu cenário de prática, ela vai falar, nossa, foi o melhor atendimento. Eu falo, não, isso aqui você deveria receber, é o mínimo necessário, né? É o seu direito. Né? É o seu direito. E nessa história do podcast, então eu até tinha preparado uma pergunta aqui. Qual história você acha que ainda falta trazer no podcast ou no seu ativismo, se vai então pelo caminho da existência das pessoas trans? Eu acho que ainda não consegui entrevistar pais. Né? Não que eu acho que a gente tenha que dar voz, nem nada disso, não é isso. Mas eu acho interessante como me chega muito mais pauta de movimentos de mães, eu consegui entrevistar pais no caso de pais gays, né? A família Pessoa Tardivo, que foi lá, por exemplo, tal. Mas quando a gente vai falar de família, tal, eu ainda vejo um envolvimento muito grande das mulheres, das mães, as pessoas héteros, né, envolvidas com seus filhos LGBTs. Até pela própria existência do Mães pela Diversidade, ter um protagonismo. Exatamente, né? Ainda me falta ver um movimento que envolva a família como um todo nesse sentido, quando a gente chega até essas pessoas. E acho que falta explorar mais, ainda, por mais que eu tente democratizar, ainda fica muito mais voltado nos temas, ou nas fontes masculinas, né? Eu queria ouvir mais lésbicas, eu queria ouvir mais pessoas não binárias, pessoas intersexo. Elas acabam sendo... Os movimentos são em menor quantidade, porque os movimentos gays começaram muito antes, porque os movimentos LGBTs passam também internamente por apagamentos, por machismos. A gente conhece essas histórias. Então, tudo isso faz também com que... Não estou dizendo que não é só culpa minha, eu podia chegar até essas pessoas, né? Mas
tem outras coisas chegam mais fáceis, então. Sim. E eu queria falar uma coisa. Eu fui convidado para ser embaixador da Marcha do Orgulho Trans esse ano. E eu estou muito orgulhoso por isso. E uma das minhas funções é divulgar a marcha, porque tem uma vaquinha rolando. A marcha e a feira do Orgulho Trans, elas acontecem na antevéspera da parada. Que legal. Qualquer pessoa pode ajudar. Se você for lá na Marcha do Orgulho Trans no seu Instagram, você consegue chegar até essa vaquinha virtual. A gente pode pôr até o link aqui na descrição do Boa, episódio. eu mando para você também. Depois você me manda, a gente deixa para todo mundo que estiver ouvindo, assistindo, compartilhar, contribuir, que eu acho super importante. Tá chamando a campanha de SOS Marcha Trans, mas é só você pegar no @Orgulho Trans. Tá. Eles estão fazendo uma vaquinha de R$60 mil, eles precisam de um total de 400, mas aí tem cotas de patrocínio e tal. Eles e elas, né, os homens também que estão na organização e as mulheres trans também. E é uma pauta que eu acho que a gente tem que tentar ajudar também, porque a parada do orgulho LGBT de São Paulo já é a maior do mundo. Sim. Mas a gente tem que lembrar que no sábado acontece a Caminhada das Lésbicas, também anualmente, e na sexta acontece a Marcha do Orgulho Trans. Ah, que bom, parabéns. E conte comigo, conta com o meu apoio. Vou mandar para você publicar também. Manda que eu publico. Juliana, eu queria falar um pouco, a gente até falou um pouco, entendendo um pouco sua trajetória. Poucas pessoas... Eu fui saber depois que você era ator, então eu conheci você depois que eu fui saber da sua atividade como ator. O ator demorou para sair do armário, mas não demorou, não. Queria falar um pouquinho da peça, um pouco, do Deus de Spinoza, que saiu de cartaz agora, recente. Essa temporada, que já é a segunda. A primeira foi o Matheus Carriere, que estava fazendo o papel que eu faço. Depois ele seguiu com outro espetáculo que ele já fazia e voltou. E eu acabei sendo chamado pelo Luiz Amorim para fazer, que é o diretor e também ator da peça, para fazer essa segunda temporada, e deve vir uma terceira. Mas por mais que as pessoas ainda se surpreendam, eu sou ator e já tenho um bom tempo também. Eu comecei no teatro antes do jornalismo, porque o teatro amador, né? O jornalismo você começa a fazer na faculdade. O teatro eu consegui começar antes eu não fiz faculdade de artes cênicas, mas na faculdade de jornalismo eu entrei para o grupo de artes cênicas da faculdade, que era do curso de artes cênicas, e puxei algumas matérias e tal. E desde 2003 que eu entrei nesse grupo, eu comecei a viajar profissionalmente com teatro e tento conciliar as duas coisas. O Deus de Spinoza foi uma peça maravilhosa, porque é um filósofo incrível. Me fala um pouco, o que é a mensagem da peça? Dá um pouco da sinopse, sem tanto spoiler, para a gente assistir você. Ele tem 2 livros clássicos, que é o Tratado Teológico Político, o primeiro, e o segundo, que é Ética. Tá. Que são 2 livros que transformaram ele em um dos maiores filósofos da humanidade. Mas, basicamente, o que ele defende é que Deus não é um homem barbudo que fez sua imagem e semelhança. Ele defende que Deus é uma força que está na natureza, que Deus é a substância, que Deus não escolheu um povo judeu, que Deus não jogou praga, que tudo aquilo que está na Bíblia são fábulas, e por isso ele é excomungado, vai preso praticamente. Tanto é que a sua obra só é publicada póstumamente. Eu sou o editor, o meu personagem, que publica esses livros depois da morte, é o amigo dele, né? Uhum. Mas ele é um filósofo, ele estuda Sócrates, ele faz um estudo muito profundo sobre a mente humana. E ele desenvolve no livro Ética como é que eu posso falar? Um tratado sobre como nós somos formados através das coisas que nos atingem. Então, ele fala que cada afecção, no sentido de afeto, mas não o afeto que a gente tem, porque ele é afetuoso com o seu afilhado, não. O afeto porque, por exemplo, você me recebeu aqui com um sorriso, você fez uma introdução me enaltecendo, isso... Te afetou. Isso, exatamente, aumentou a minha capacidade de agir, porque eu fui afetado por essa energia bacana que você despertou em mim. Ao mesmo tempo que no dia que você dorme pouco, que você tem uma insônia, você tem briga familiar, você acorda mal, aí você briga no trânsito, você estoura no trabalho, você responde errado para o seu parceiro ou para a sua parceira, porque você foi afetado. E aí ele defende que a nossa luta diária é controlar as nossas afecções. O meu personagem até pergunta para ele, né? Eu não entendo, você diz que somos vítimas do que nos afeta, mas você também diz que temos que controlar o que nos afeta. Onde fica a liberdade em tudo isso, né?
Não existe a liberdade. Nós vamos ser eternos reféns. Mas tá aí no meio aí também, nesse equilíbrio, né? Ali, então. Mas equilibrar-se... Aí você é médico, você É. sabe mais do que eu. Qual que é o remédio mais vendido Né? Hoje das em dia farmácias? antidepressivo, Então, né? É, Então a gente não se equilibra sozinho, É. né? É exatamente. impossível ser feliz sozinho. Não sei se o Tom Jobim e o Vinícius estavam falando de outra pessoa ou de outra substância. Como diz o Spinoza, Deus é a substância. Eu até brinquei nos camarins, que substância será que é essa no mundo em que o que mais se vende é antidepressivo, por exemplo? Dependendo do grupo que a É, gente pertence, que substância é tá essa, todo né? mundo usando alguma coisa, É. né? É o que minha mãe Lícito ou fala. ilícito? É o que minha mãe fala. Você ouve que aprendeu não sei quantas toneladas de cocaína. A gente está falando de algo que se consome em grama. Então tem muita gente usando, só não estão contando por aí. Exatamente. O remédio mais usado é o antidepressivo. Tá todo mundo, na verdade, tentando fazer o que o Spinoza falou que é o nosso desafio, que é nos equilibrar entre... Tem umas pessoas que desistiram. Sim. E elas se orgulham, elas falam, né? Eu sou assim, eu não levo desaforo para casa. É. Então é aquela pessoa que, não importa o que aconteça, ela vai chamar para briga, tal, né? Tem os outros que são inativos demais também, né? Que aquela vaquinha de presépio, que não pode, sabe aquela coisa bíblica? Ai, deu um tapa, eu dou a outra cara. Não, Não. também não é assim. Não né? aguento, Não né? foi isso que É. não sei nem quem fala isso na Bíblia, mas não foi bem assim. Temos que, é o que o Spinoza fala, temos que saber interpretar as fábulas, né? Sim. Dar a outra cara a tapa não é literalmente isso. Uma coisa é você não caçar a briga. Outra coisa é você ser feito de capacho. E saber lutar, né? E não no sentido de briga, mas muito do que a gente falou, então, por exemplo, o Brasil é o país que mais consome antidepressivo no mundo. Por que será? Por que a nossa sociedade está doente? Se eu olho para o lado individual, eu não vejo que muitas pessoas têm empregos ruins, precarizados, não têm emprego, lazer. Isso. E eu não estou falando que é um erro nisso, né? Ah. Tirando as pessoas que estão tomando por conta própria, e são muitas. Eu acho o antidepressivo, quando recomendado por um... Eu, por exemplo, tratei depressão, tive alta, foi excelente. Muitas pessoas perguntam sobre a minha dieta. Eu não tomei inibidor de apetite, eu não fiz a bariátrica. O meu caso foi com controladores emocionais, foi com Sim. ansiolítico, foi com anticonvulsivante, sei lá como é que eles falam. Mas são remédios que trabalhavam exatamente com... O humor. as minhas afecções, como diz o Spinoza. É um remédio que é usado para parar de fumar. Aí não sei como, na hora que eu engulo, o meu corpo encaminhava ele para parar de comer e ele aceitou funcionou ali dentro, assim, porque além da questão genética, você sabe muito bem disso, existia uma questão voltada ao emocional também, né? Sim. Como a nutricionista que veio aqui já deve ter te falado. Falou que a gente perder peso não é, ou decidir comer ou não comer, não é só uma decisão individual. Envolve muitas questões, até sobre a publicidade do alimento que vai estar na frente quando você for no mercado. Uma vez eu ouvi de uma nutricionista assim, né? Ela preencheu minha ficha, ela já tinha falado de tudo, tal, passado a receita, não sei o que tem, pá. Receita não, né? A dieta. Ela também, além de nutricionista, ela também era endócrino. Entendi. E ela me pediu alguns exames perdão, ela era endócrino, não era nutricionista. Então ela me pediu alguns exames e eu falei assim, doutora, a senhora podia me pedir HIV também, que eu sempre gosto de fazer as sorologias e tal. Aí ela, já veio o primeiro preconceito, ela falou assim, você é gay? Porque não é só gay faz exame de HIV. Eu falei, eu sou. Aí ela falou, então você tem que emagrecer mesmo. Porque os gays são muito exigentes. Preconceito atrás de preconceito, né? Aí eu falei assim, olha, doutora, não é exatamente uma questão de transar mais ou menos que está me trazendo aqui. Mas dependendo do momento que você está da sua vida, da situação que você está vivendo, aquilo é o suficiente para você se afundar ainda mais, ao invés de ter força para começar uma dieta. Sim. Eu não voltei. Sim. Eu tenho um dado, sabia, Juliano, que agora eu não sei a porcentagem, posso errar, depois eu vejo isso, mas tem uma porcentagem muito grande de pessoas que procuram endocrinologistas ou outros médicos procurando emagrecimento e saem de lá mais tristes do que entraram. Por causa de comportamento gordofóbico que, de novo, volta para a coisa da cultura. Nossa cultura é gordofóbica.
Olha, eu não tenho dúvida. Uma das coisas que contribuiu com a minha dieta foi a médica. Eu tava com o médico marcado já. Aí fui fazer uma entrevista na casa de uma mulher que a matéria era como as pessoas estão viajando durante a pandemia, com esses mil protocolos e tal, e tinham descoberto uma família que tinha ido pra Grécia quando tava tudo fechado. Aí você vai entrevistar a pessoa pro Jornal da Band e você pergunta, profissão? Ela, médica. Ah, tá. Ela falou, médica nutróloga. Mas já tava com um nutrólogo marcado, inclusive. Em algum momento, ela me falou que ela era ex-gorda. Entendi. Não tinha nada a ver com a nossa pauta. Aí eu falei, puta merda, eu vou desmarcar o meu médico, eu quero ir nessa mulher. Porque vai ser diferente. Porque é uma mulher que, além de ser médica, também é gorda, né? Porque não existe ex-gordo. Você tá controlando, é igual diabetes, tá controlada. Mas você vai ser vai ter a obesidade, né? Você pode não ser obeso, mas tem obesidade. E eu tava certo. Porque você se Foi sentiu diferente acolhido. de tudo que eu fiz da minha vida. Foi a primeira vez que em vez de falar pra mim assim, ó, não pode beber, ela falou assim, ó, você vai beber gin em vez de cerveja. Sim. Porque você vai beber, quem bebe vai beber. Não, mas ela entende você como indivíduo com desejo. Porque ela... Ah, e você vai beber. E beber dá vontade de petiscar. Então você vai petiscar isso em vez daquilo. Sim. Porque aquela história de, pega 2 torradinhas, coloca uma colher de ricota. Come 3 castanhas. Tem coisa que você fala, mas é obrigado, eu prefiro passar fome. Porque, né, tem coisa que não dá pra você... Que é aquela dieta do médico que nunca fez a dieta que ele tá passando. Ele não sabe que aquilo não é aplicável. Eu não tenho como eu prescrever uma coisa pra você se eu não sei quem é você. Tem uma página de uma médica pediatra que ela experimenta os remédios dos bebês, das crianças. É hilário, porque ela reage pior do que muita criança. Ela abre o berreiro quando o remédio é ardido. E é isso, ela se põe no... Deixa eu ver o que eu tô dando pra essa galera. Exatamente. E eu acho muito importante a gente falar disso. Primeiro, um pouco do preconceito que a primeira endócrina falou é real, né? Que a nossa comunidade, principalmente Ela não de homens... tava errada, né? que os homens gays são muito preconceituosos, inclusive com questão da estética. E daí me trouxe muita reflexão. Foi no Twitter que você postou a sua reflexão sobre o filme do Brendan Fraser, da Também. Baleia? Foi lá no Twitter, em vários tópicos, e no Instagram de uma vez só, né? Me deixou muito reflexivo. Eu assisti o filme, eu fiquei tocado, mas como eu não sou uma pessoa gorda, eu não... Talvez me tocou em outros, as minhas reflexões foram diferentes. Queria que você me falasse um pouco, se você se importasse de trazer as reflexões. Porque o filme me toca menos negativamente do que o título. Sim. Né? Eu fui assistir o filme, eu não tive tanto contato com a gordofobia, eu não me senti tão atingido no filme. Só pra te interromper, o filme é A Baleia, pra quem estiver ouvindo. O título é A Baleia. Como eu me senti na primeira vez que eu me deparei com o título. Eu não sabia do que se tratava, mas eu vi um cartaz na internet de um homem, um obeso maior, como se chama tecnicamente, mas enfim, de um homem muito gordo, e na frente dele escrito A Baleia. Eu fiz a única associação que é possível fazer, porque tem gente que, quando eu critiquei, falou, não, mas se você ver o filme, você vai entender que é a baleia por causa de um poema, por causa de... Desculpa, ninguém faz essa associação. Ninguém vai atrás do Moby Dick. Você já foi gordo? Você já foi chamado de baleia quando você era criança? Ou de qualquer outra... É isso. O filme em si, eu vi certas críticas que enxergaram mais gordofobia no filme do que eu mesmo enxerguei. Né? Eu não me vejo em algumas cenas do personagem, porque eu não tive uma obesidade no grau que ele teve, né? Eu não enfrentei os problemas de compulsão que ele enfrentou, então não me identifico com aqueles dramas, por mais que eu sei que eles são reais. Sim. Né? Eu acho, por exemplo, que o filme peca muito mais em não explorar bem a homofobia que levou aquele personagem a morrer por causa da obesidade. Sim. Né? Nesse sentido, porque uma das coisas que faz as pessoas sofrerem de obesidade crônica são as doenças psicossociais que elas desenvolvem. A homofobia causa doenças. A gente sabe que a homofobia gera assassinatos, né? A gente mora no país que mais mata LGBTs, e também gera suicídios. Sim. Né? O namorado do cara se mata, pelo que eu entendo no filme, e ele praticamente se mata porque ele desiste de se tratar. Podia ser um câncer, podia ser HIV, podia ser qualquer doença que você pode tratar e aumentar a sua vida.
e você desiste, é praticamente um suicídio, né? Se você não vai tomar os remédios, não vai fazer a quimioterapia, nem vai fazer a cirurgia de retirada do tumor. Eu não vou tomar os remédios diários do HIV, eu não vou tratar essa doença, é uma escolha. Na psicanálise tem uma coisa que a gente chama de pulsão de morte. O que eu vejo no personagem a partir do falecimento, do suicídio do namorado dele, é um caminho para pulsão de morte por não aceitação, homofobia. O filme não explora isso. Podia muito O filme sequer usa o termo. Quem usa o termo homofobia é a cunhada dele, mas para atacar aquele fanático religioso. Sim. Ela não aponta o próprio rapaz como vítima da homofobia, assim. Ela faz uma associação que a gente já conhece, que é de religião com homofobia e tal, e aí parece que a única homofobia que existe ali é propagada por uma crença religiosa, que isso também acontece, mas ali o cara foi afastado da filha por homofobia. Claro que ele é culpado também de não ter tentado se reaproximar, mas a primeira alienação parental que existe é movida por homofobia. A mulher, Sim. não é que ela foi traída por um cara, né? Não, e essa coisa do fanático religioso, pra mim, eu ficaria horas e horas falando desse filme, porque eu acho que o fanático religioso é muito interessante, que no final, e aqui a gente tá dando muito spoiler, então se você não quiser ouvir spoiler... Já falei quem mata, quem morre. Então, se você não quiser saber o spoiler do filme A Baleia, não ouça, mas continue aqui com a gente. Mas é que no final, o fanático religioso fala: nossa, eu entendi tudo. Pra mim, você só é gordo porque você não aceitou Deus, né? Você tá entendendo? Então, assim, pra ele, e daí traz uma coisa, e de novo na minha primeira fala, de que muitas pessoas às vezes precisam ter uma certeza de algo, quando a vida a gente não tem certeza de nada, é só dúvida. É dúvida pra onde a gente vai, quem a gente é, qual é o nosso desejo, e que pra ele, pra esse fanático, olha, não, tá na Bíblia, você não aceitou Deus, então você tá assim e você vai morrer por causa disso. E essa forma de aceitar Deus só afasta as pessoas de Deus, né? Sim. Nós, por exemplo, LGBTs, né? Porque eu conheço muita... Inclusive, tem uma menina que escreveu um livro agora que eu vou levar no meu podcast, que é sobre os LGBTs e a religiosidade, porque tem muitos LGBTs envolvidos em diversas religiões e que provam que existe relação com o divino e com espiritualidade e aceitação, muito além do que esse cara falou nesse filme, mas é o que muitas religiões pregam erroneamente, né? Porque uma coisa é o fanatismo que o ser humano propaga, outra coisa é a fé e a espiritualidade que cada um desenvolve. E eu conheço muito, além das igrejas gays que também existem, eu entrevistei no Mix Brasil, ainda não levei no Toda a Gente. Mas é muito legal pensar que se a figura de Deus, seja o Deus de Spinoza ou a figura, né, de Deus da substância que envolve a gente, é um lugar de aceitação, de amor, de... Por que não? Combina com homofobia, não com transfobia. combina, com armas, né? Não. Então, para mim, cristão que defende armamento já tá na contradição. Eu tenho uma amiga que trabalha em casa, tá comigo há 15 anos e ela é de uma religião, né? E ela adora falar assim, porque ela se incomoda com o fato de eu ser ateu. Então ela vive querendo passar o pano pra mim. Aí ela fala, não, mas você é muito mais cristão do que muita gente que eu conheço. Não é verdade que ele não acredita em Deus. Não é bem assim. Porque ela enxerga Deus na minha vida. Sim. E dentro do que ela conhece de Deus e do que ela entende como uma vida cristã, é obviamente que ela vai enxergar. Porque não fui eu que me afastei disso. Eu convivia num ambiente que me repelia. A Igreja Católica era assim. Né? Eu fui para o Vaticano, eu via os padres com seus namorados ou com as suas namoradas, mas o discurso que eu ouvia dentro da igreja era totalmente repulsivo. Sim. Então, quer dizer, você largou a igreja? Eu falei, não é que eu larguei. Um dia eu percebi que tinham me dado um cartão de... um cartão vermelho. Um cartão vermelho. Eu só entendi que, sabe aquela coisa de você estar numa festa e falar assim, nossa, acho que eu não fui convidado. Aí você sai, as pessoas falam assim, nossa, você foi embora cedo. Você não me serviu coca, você não me deu pra beber, não deu nada pra comer. Na hora que eu fui sentar, puxar na cadeira. E eu fui embora. Exatamente. E depois, é isso, a religião ou pessoas que são líderes dessas religiões afastam a gente de lá, desde criança. Bauru, na minha cidade, tem um padre excomungado. E ele não é gay. Ele tinha defendido, não é defendido, ele tinha dado uma entrevista
em que ele dizia que não tinha nada errado na relação entre duas pessoas do mesmo sexo e que o relacionamento aberto, se for consentido, também não tem problema. Como ele não voltou atrás, a Diocese de Botucatu excomungou ele da igreja, assim como Spinoza foi excomungado em 1677, o Padre Breto, e abriu a igreja própria dele. Dessa igreja eu não quis mais participar, dessa igreja católica. Exato. Tem o pastor Henrique Vieira, que agora está como deputado federal pelo Rio de Janeiro. Eu não sou evangélico, mas eu gosto muito do que ele fala, porque toda essa mensagem que ele traz, então, até, por exemplo, ele falando assim, o slogan do Bolsonaro, Deus acima de todos, ele fala, não, Deus está entre todos. Nós, a frase de muitas igrejas é essa, né? Então eu acho muito importante a gente ouvir que também existem pessoas LGBTs que têm uma religiosidade, espiritualidade e vão construir esses espaços para a gente ocupar também esse espaço da religião. Eu entrevistei o Tony Reis faz uns 20 dias, né, da Aliança Nacional LGBT, e ele brigou e foi até o Vaticano e conseguiu batizar os 2 filhos dele na Igreja Católica. Que legal. Mas é que eu falei, você é o Tony Reis, é o presidente da Aliança Nacional LGBT. A maioria das pessoas não vão conseguir. Mas é claro que, pô, quando chegar um pedido desse, em alguma pessoa com um pouco de sanidade, ele não pode ser batizado? 2 crianças que foram abandonadas por casais héteros, resgatadas pela adoção por um casal gay, estão vivendo dentro da igreja, não podem ser batizadas porque elas vivem em pecado, porque os pais são gays. É claro que a igreja, num momento de sanidade, deu, porque a gente vive um momento. Mas é a mesma igreja que excomungou esse padre. Então, ela é regida pelos homens. Spinoza fala muito, os problemas estão nos homens. Que são fruto da cultura. E que agora queria falar de haters, né? Então, assim, já que a gente tá falando de cultura, de quem odiou o Spinoza lá em 1600? 1600. E lá em 1600 e continua a propagar ódio até agora em 2023. Eu uso o exemplo do livro do Léo Sakamoto, o que eu aprendi sendo xingado na internet. E ele aprendeu. Ele foi muito xingado. O que você aprendeu? Não sei se você foi xingado na internet. Muito, xingado, ameaçado disso, daquilo, ameaçado de morte, não apareça mais aqui. O não que pise você mais em tal aprendeu lugar. sendo xingado na internet? A primeira coisa não dá para agradar todo mundo. Então teve aquele momento de eu tentar responder, de eu tentar conversar. Tal. Aí eu era mais moleque também, né? Envelhecer tem muito a ver com ser e estar, né? E construir esse ser. E sabedoria. Exatamente. E eu parei de brigar. Então, algumas mensagens eu escolho responder em público ou em box de uma forma bem educada, sabe? Falando, olha, você não entendeu o que eu disse, você não ouviu a entrevista, você está fazendo um comentário com base em uma fake news que te contaram, não é verdade isso, não, sabe assim, coisas do tipo mamadeira de piroca, não, olha, isso não existe, é o tipo de paciência que, né, exige tempo e que nem sempre eu tenho. Então eu simplesmente bloqueio, denuncio, apago. Você apaga? Apago. Então você está censurando? Estou censurando. Tem a opção lá no Instagram. É discurso de ódio? Atinge alguém? Atinge. Então você pode denunciar. Eu denuncio. Estou dentro do meu direito. Sim. Né? Essas pessoas, a gente está quieto. Essas pessoas que estão nos atacando. Então, hoje eu lido numa boa. Não dá para agradar todo mundo mesmo. E vou te falar, eu também nunca quis, né? Aliás, esse negócio de ser uma figura pública é muito, por mais que eu trabalhe há 20 anos, é muito recente também. Porque eu tô na televisão há 8. E nesses 8 demorou também para... Eu tenho poucos seguidores, não é uma coisa que tá toda hora... Uma vez ou outra, aqui no estacionamento hoje, por acaso, o cara, quando pegou meu RG, falou, tô reconhecendo esse sobrenome. Mas daqui 15 dias vai acontecer de novo. Então, não sou uma pessoa pública, que tô aí também, não tenho esse... Não sofro uma agressão na rua, por exemplo, entendeu? Sim, ainda igual. passo despercebido. E tudo melhor assim. Eu acho que no dia que eu me preocupar demais, será que eu posto isso? Será que eu falo aquilo, tal? Aí eu vou estar... Aí vai ser complicado. Aí eu vou estar preocupado com agradar um público que hoje eu estou feliz em estar perdendo. Sim.
Porque eu também continuo ganhando seguidores e esses me interessam mais. Não, e tem uma coisa que você falou. Primeiro, impossível agradar gregos e troianos. E daí eu acho que é importante da gente entender que também qualquer luta, porque a gente está dentro de uma disputa, né? Então, uma disputa ideológica no momento atual, né? Então se fala tanto sobre narrativas, então vem a extrema-direita e vai falar sobre, entre aspas, ideologia de gênero, a gente vai trazer Que não existe. que não existe. Então, assim, também essa disputa, ela é importante você desagradar. Porque daí a gente volta de novo na criação de fissuras, na criação de dúvidas, que são importantes. Eu acho assim que é mais do que uma discussão ideológica. Não existe o certo e o errado. Sim. Existe o certo. Tem gente que usa as armas mais cretinas para atacar esse debate. A gente viveu debates nas últimas 2 ou 3 eleições cretinos, em cima de mentira. Tem muita gente hoje que é homofóbica e que há 8 anos atrás não estava nem aí para a população LGBT. Exatamente. Mas foi infectada por mentira. O cara virou para ele e falou assim: vão querer mudar o sexo do seu filho, vão entrar no banheiro com ele e tentar estuprá-lo, vão fazer um livro para ele que tem uma foto de uma criança vendo a rola da outra dentro da cueca. Exato. Demonizaram a nossa comunidade. Essas pessoas, nem todo mundo tinha ódio da gente. Eles têm ódio de uma comunidade LGBT que não existe. E quando, na verdade, o maior caso de estupro é em casa, na família, heterossexual. Para fazer correção de filho LGBT, o tal do estupro corretivo. Exato. Né? Tem histórias terríveis. Naquele livro, que também é uma peça de teatro, eu sempre soube, que a Rosane Goffman faz, ela colhe 90 relatos de mães e filhos LGBTs, assim, desde mãe que mandou matar filho. Então, sabe assim, olha o que a sua homofobia reproduz. Sim. Quando você simplesmente acha que foi lá e escreveu no Instagram, na minha casa não entra mesmo. Uma vez eu entrevistei um padre de uma igreja LGBT que falava assim, todo discurso homofóbico dentro de uma igreja, ou onde quer que ele seja, tá passando pano para assassino de travesti. Sim. Porque você está escolhendo um lado. Não, tem uma coisa que nas minhas aulas eu falo, que neutro é shampoo de bebê. O resto não existe neutralidade. Se eu escolho passar pano, eu já escolhi um lado. Você pode até falar que algumas questões têm 2 lados. Né? Bom, eu posso ser contra o aborto, eu posso ser a favor. Por mais que eu ache que só existe um lado nessa discussão. Há argumentação para o debate. Tanto é que há países em que ele é legalizado, há países em que ele não é. Agora, os países que criminalizam a homofobia estão errados. Não Sim. existe 2 lados. Tem questões que não existem 2 lados. Você vai falar que dá para debater racismo? É. Você vai abrir um debate para alguém defender o racismo? Vamos votar se eu posso assassinar você ou não, né? Você vai abrir um debate em favor do machismo? Tem coisas que estão postas, não tem o que debater. Só existe um lado. Quem não está defendendo esse lado, levantando essa pauta, está descumprindo um dos princípios básicos do jornalismo, que é prestar um serviço de prestação social, prestação de serviço mesmo, né? Exatamente. Ah, mas eu não sei, as pessoas não sabem, elas acham que não estão envolvidas com causa nenhuma, elas não sabem o que os filhos delas vão ser, os vizinhos, os primos, os parentes, né? E eu acho que assim, mesmo não sendo, né, nós somos da comunidade LGBT, homens gays, mas assim, é o que você falou, pode ser uma pessoa heterossexual que o filho, o vizinho... Não é uma questão LGBT. É, Quase todos nós somos filhos de héteros, sim. que também estão preocupados com as nossas vidas. Pode parecer um assunto da comunidade, mas E ele não é. As pessoas só não se envolveram ainda. E a luta contra os preconceitos é de todos, porque, assim, não basta eu ser anti-LGBT-fóbico, mas ser etarista, porque a gente vai envelhecer. Eu ser anti-LGBT-fóbico e ser racista. Então, assim, a ideia de ser anti-LGBT-fóbico, antirracista, anticapacitista, anti-etarista... Cheio de etarismo. Você conhece o termo hétero velha? É, Mas você conhece o termo bicha velha? sim, Né? A gente é cheio de etarismo. sim. Para xingar. E os xingamentos, eles são todos contra mulher, bicha, mas nunca contra homem hétero. Não. É impressionante. Você não conhece o termo barango, mas você conhece o termo baranga. Você conhece o termo bicha velha, mas não tem Hétero velha. Olha aquele hétero velho. É. Não existe esse Não. termo, né? Hétero velho é galã de cinema ainda. E tá Tá escrito presente... Meira, ou tá apresentando telejornal. Exatamente. Enquanto as mulheres são forçadas a aposentar, tal. É Então- muito bom ser É. Entrando aí no Eu último... tenho até um primo que é. Eu tenho até amigos que são héteros, eles são muito legais. Sobre envelhecer,
sobre falar de etarismo, acho que a gente está caminhando um pouquinho para o fim. Eu acho que você me trouxe até a questão do fim do podcast, fim né? do podcast. Ai, que susto. Você introduz esse assunto ainda me É, fala você não isso. sabe o que tem nessa água que a gente está bebendo, né? Então, pro fim do podcast, gente, porque vocês vão continuar seguindo o Juliano, então... E o podcast. E o podcast. Você me trouxe uma coisa muito legal que eu vejo como uma chave para também combater o etarismo, que é a harmonia entre gerações. Não existe sociedade em que a nossa geração não conversa com quem tem 20 e a gente não conversar com quem tem 80. Como que você vê isso da questão da harmonia das gerações? Cara, eu tenho muito preconceito comigo mesmo, assim, por causa dos etarismos que ainda me invadem. E por quê? Por questões óbvias, cada vez eu sou menos jovem, né? Eu daqui a pouco começo a frequentar uma idade que até pouco tempo eu não tinha medo de falar assim, esse tipo de cara não me atrai. Uhum. Daqui uns anos do jeito que eu sou metido a ativista, eu vou estar fazendo discurso, né, criticando quem coloca lá até 40 anos, até 50 no Tinder, né? Coisa que eu fiz durante muito tempo. E eu comecei a me... Foi mais forte do que eu, mas ao mesmo tempo que eu quebrei outros preconceitos dentro da sexualidade, né? Porque posição sexual, tipos de cara, afeminado não é afeminado, é passivo ou é ativo, é gordo ou é magro. A gente vai quebrando preconceitos para entender que muito da nossa sexualidade é formada por preconceito e não por gosto. Sim. Esse é um dos que eu sou obrigado por mim mesmo a quebrar, porque eu acho que a gente é muito invadido por referências que não englobam essas pessoas, né? Não estou falando só de pornografia, né? Como a gente falou agora da médica que me falou assim, então você tem que emagrecer mesmo. Por quê? Porque quando você vai falar de corpos gays, quando você... É tudo muito endeusado no falso padrão da galera usando anabolizante todo, a academia. Caras da minha idade já estão coroas. Sim. Eu vou fazer 40 anos, né? Eu não me acho coroa no sentido assim de frequentar hábitos que eu não frequentava há 10 anos atrás, hábitos de vida, né? Uhum. Mas existe dentro da nossa comunidade uma coisa de você abrir o aplicativo e o cara escrever assim... Não gosto de afeminados. Não, nada contra, mas não curto gordos. Ou tipo, até 35 anos. Sabe assim, coisas que eu olho e fico pensando assim, cara, a gente... Eu já excluía todos esses aí que vinham com essas critérios. Mas a gente tem que saber se... Por que eu não... Hoje, ao invés de aceitar, eu me questiono assim, né? Por que um cara desse não me foi interessante? Porque na novela a gente via o Tarcísio Meira, grisalhão, pagar de bonitão, mas você não via esses caras na G Magazine, esses caras eles não frequentavam o ambiente. Aí quando frequenta na questão do fetiche. Aí o cara é obviamente chamado de Daddy. Eu tenho um amigo que ele tem 60 e poucos anos, ele é super jovenzinho. Aí ele fala... Não consigo pegar ninguém, porque os caras que colocam no aplicativo a minha idade, eles olham pra mim e falam assim, não, eu quero um cara com cara de pai. Porque é o fetiche. Você acha que tá incluindo aquela idade, mas você não tá. Você tá incluindo o fetiche. Você só coloca essa questão do desejo num lugar proibido, não num lugar de estar com essa pessoa. De ser apenas um detalhe, quantos anos ele tem e tal, né? Porque nós vamos envelhecer, né? Então, eu acho que... É mais um dos preconceitos a se combater. Etarismo para as mulheres trans, por exemplo. Que primeiro tem que ter o direito de envelhecer, né? Já não tem... É difícil, a gente está em São Paulo, né, Milton? Mas é difícil no interior, por exemplo, você encontrar mão de obra capacitada dentro de convênio médico para conseguir fazer uma abordagem necessária ou com qualidade, competência profissional mesmo, para tratar essas pessoas. Nós, homens, não vamos nos médicos, né? Sim. As meninas elas menstruam, vão no ginecologista. Eu sei lá, eu fui no primeiro urologista, no primeiro proctologista na minha vida adulta, não foi minha mãe que me levou lá atrás. Eu sei que assim, eu me considero eu vou fazer 40 anos e acho que cada vez mais, não que eu me incomode, mas eu me interesso pelo tema. E eu acho que bom, porque tem uma coisa que eu falo na geriatria, que o idoso é a pessoa que deu certo, porque quem não deu certo morreu pelo caminho. A Fernanda Montenegro fala assim,
Envelhecer não é a melhor coisa do mundo, mas a outra opção é terrível. É terrível. E a gente quer envelhecer, né? Então a gente. Eu quero envelhecer muito bem. Eu seleciono as pessoas mais velhas, que são meus amigos, e que eu olho e falo assim, nossa, eu quero envelhecer assim. Quero envelhecer. Tem gente que fala assim, tem velho que é chato. Não, conheci esse cara antes de ser velho. Ele já era chato antes de ser velho. Não tem nada a ver com a idade. As pessoas envelhecem do jeito que elas são. Né? Algumas melhoram, inclusive. Sim. Né? E muito. Quem era chato. Vai ficar velho chato, porque já era um jovem chato. Vai ficar. Porque. Ou senão fala assim. Você vai falar de alguém preconceituoso, né? Minha mãe tem muito esse costume. Ele é de uma geração. Eu falei, é a mesma que a sua, mãe. Se você consegue pensar assim, como é que fulano não consegue? Eu acho que a gente tem que ser contra a síndrome de Gabriela. O que é a síndrome de Gabriela? Aquela, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Adorei. Então a gente tem que ser contra. Não é porque você nasceu assim e cresceu assim. A sabedoria envolve a capacidade de poder mudar de opinião. Acho que era o Paulo Francis que falava que só os idiotas não mudam de opinião. Exato. Várias pessoas já falaram isso. E, Juliano, eu, de novo, acho que a gente está caminhando para o fim do podcast, mas só tenho que te agradecer por todo o seu trabalho, por todos os lugares onde você ocupa. Eu vejo luz, eu vejo desenvolvimento de ideias, vejo ativismo, vejo trazer voz para outras pessoas. Então, agradecer muito sua presença aqui hoje, sua fala hoje, e pedir para você deixar uma mensagem final, seja para quem quer envelhecer, para quem quer aceitar ou entender seus preconceitos. O que você deixaria aí para a gente finalizar? Cara, eu acho que na verdade, uma síntese de tudo que a gente falou, que é tentar sempre estar quebrando os nossos preconceitos e os dos outros, né? E no nosso caso, é o simples fato de viver, né? Como a gente falou das meninas travestis que passaram dos 35 anos. Cada aniversário é um ato de resistência, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar evoluir, tem que tentar organizar as ideias. A gente brincou dos antidepressivos, são necessários, né? Nós somos bombardeados por muita coisa para abalar o nosso emocional. Então, no caso, principalmente para todo mundo, mas principalmente os LGBTs, não levem isso como mais um preconceito, sabe? Não preciso disso. Não. Às vezes é necessário mesmo. A gente tem que parar, às vezes, numa terapia ou a gente tem que olhar para o nosso emocional, porque a gente está sendo o tempo inteiro testado, bombardeado, da hora que a gente acorda, da hora que a gente sai na rua. Eu tenho um amigo negro e gay, que ele fala assim, eu sofro muito preconceito por ser preto e por ser gay, mas quando eu tô em casa, eu fico tranquilo com a questão racial. Com a questão da sexualidade, eu não fico tranquilo nem no almoço de Natal. Porque, assim, vem de todo lado o tempo todo. Sim. Né? É óbvio que também tem muita gente que vai sofrer racismo mesmo dentro de casa. Mas estou reproduzindo um depoimento para lembrar que a gente precisa estar emocionalmente preparado. Então, para a gente não negligenciar essa necessidade. Eu falo aqui como uma pessoa preparada, mas não. Semana que vem tem sessão de novo, amanhã tem remedinho e assim vai. Você tá bem? Eu tô medicado. Tá ótimo. E a gente tá junto como aliado. É isso aí. Eu agradeço muito por ter vindo aqui, porque também me despertou algumas reflexões que estavam estacionadas. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Gente, se vocês curtiram, curte, comenta, compartilha. Juliano, como que o pessoal te segue no Instagram? Juliano Dipp. Em todas as minhas redes, Juliano Dipp. Dipp é D, de dado, I de igreja, e P de pato. Juliano Dipp no Instagram. Eu ainda não estou no TikTok, porque eu acho que eu já tô um pouco velho. Gente, é isso. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha, segue o Juliano e também segue o podcast Toda a Gente, um podcast sobre nós. Sobre uma sociedade mais diversa, sem preconceito. Obrigado.